Se não gritar, varão, eu não vou ouvir. Faltou anunciar teologia, era isso que ele estava querendo dizer. É só gritar que a gente... Curso de teologia, também nós já estamos caminhando aí no primeiro módulo de teologia, tem sido bênção. Teologia, a gente tem falado sobre isso. Às vezes a gente segmenta muito e acha que teologia é só para um grupo de pessoas na igreja, né? Ah, isso não é para todo mundo. Não, teologia é para a igreja toda. Então, se você tem disponibilidade, nesse ano, por exemplo, eu tenho uma segunda e sexta, estão vagos, eu consigo estudar. Aproveite a oportunidade. Curso de teologia, você dá 10 passos, já chegou na sala. É aqui, ao lado, no nosso anexo, o nosso curso. Então, você pode estudar. É uma oportunidade que Deus está te dando. Não é fácil ter e formar um curso de teologia na igreja, e você tem essa oportunidade aqui nas mãos para poder estudar. Então, se você pode, não perca esta oportunidade. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 2. Eu leio hoje na RA, só por causa de um detalhe no texto. O versículo é o de número 47, eu não vou ler o texto todo. Poderia ler porque é curto, né? Vamos no 42 para os irmãos entenderem o contexto. Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queria que você repetisse só uma frase, que é a frase que eu destaco nesta noite. Enquanto isso. 1, 2 e? Não é só essa. Você pode dizer de novo? 1, 2 e? Se você puder grifar e colocar como tema, fique à vontade. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui. A igreja é Tua, a palavra é Tua, somos Teus, e por bondade e a despeito de nós, usa-nos, Senhor, nessa noite, para que a Tua palavra seja comunicada, e que as verdades da Tua palavra sejam clareadas na nossa mente, a fim de que possamos sair daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Te damos graças por isso, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome o teu lugar. Eu peço que você evite se locomover durante a ministração da palavra, para não distrair a si e nem aos outros irmãos. Ok? O texto é um texto muito conhecido de todos nós, até porque o capítulo 2 de Atos é o capítulo que retrata a descida do Espírito Santo. É o capítulo que inaugura, né, vamos dizer assim, a igreja na face da terra, enquanto uma instituição agora sem Jesus. O Senhor Jesus esteve durante 3 anos ensinando os apóstolos, trabalhando muitas pessoas que o seguiam, e ele orientou essas pessoas que ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidas, até que fossem alcançadas pelo Espírito Santo. E que, a partir do momento em que eles recebessem o Espírito Santo, eles então sairiam para serem testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, a igreja, os apóstolos que ficaram ali no cenáculo, juntamente com os demais irmãos, faziam parte do que hoje nós conhecemos como
a igreja, que naquela época era conhecida como o caminho, né? Uma seita, podemos dizer assim. E é importante que a gente tenha essa noção para nós entendermos essa classificação de religião e seita que nós normalmente usamos. Porque todas as vezes que um grupo começa a se despontar religiosamente, e que não é muito a nossa linha de pensamento ou de raciocínio, nós sempre classificamos como uma seita. E aí nós temos a mania ou a prática de excluir quem pensa diferente de nós. E nós chamamos de seita todos os movimentos que não são exatamente os movimentos que andam de acordo com a nossa prática religiosa, com a nossa confissão de fé. E aí nós assumimos um papel de juiz ao classificarmos determinados movimentos, ou que sejam igrejas, como seitas. E também, às vezes, classificamos algumas pessoas, líderes, pastores, como anticristos, falsos profetas, hereges e tudo mais. Isso é muito comum do ser humano. Mas você que é antenado, isso não fazia parte da mensagem, mas você que é antenado, essa semana você está acompanhando o caso de uma pessoa, um pastor, um ícone, assim, uma pessoa exponente na internet, que durante muito tempo usou o altar para apontar possíveis seitas e possíveis anticristos ou hereges no meio da igreja. De forma assintosa, de forma muitas vezes desrespeitosa, enfim. E muitas vezes foi alertado sobre a condição de que nós não somos juízes das pessoas. Nós não somos aqueles que vão separar o joio do trigo. Nós não somos aqueles que vão estabelecer quem é o certo ou quem é errado. O que nós devemos sempre é fazermos o que é correto e deixarmos que o Senhor da seara faça o restante. Jesus, uma vez, foi inquirido por alguns dos seus discípulos que rejeitavam algumas pessoas que não eram do grupo deles e que estavam expulsando demônios e, de alguma forma, propagando boas novas. E eles disseram: o senhor quer que a gente vá lá e mande eles parar, mande eles cessar, o senhor quer que faça alguma coisa? E Jesus falou assim: mas por que vocês querem fazer isso? E Jesus disse para eles uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não espalha, quem não é contra nós, é por nós. Então nós precisamos entender o seguinte: se há alguém que está falando em nome do Senhor, está pregando a palavra, ou de alguma maneira difundindo ou propagando o evangelho do Senhor, nós não somos os juízes para julgar se o que ele ou ela está fazendo é o mais certo ou o mais errado. E nessa época, esse pessoal, apóstolos e discípulos da época, eles eram considerados uma seita. E se você quer saber, a Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, para você, é uma igreja ou é uma seita? Ih, tem gente que está em dúvida ainda. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, para você, assembleano, roxo, nascido e criado na Assembleia de Deus, é uma igreja ou uma seita? Não, pelo menos nós temos que ter essa convicção. Porque se você ainda tiver dúvida sobre isso. Mas você sabia que nós já fomos considerados seita? Nós, Assembleia de Deus, já fomos considerados os hereges, a nova seita. Porque quando nós começamos com o movimento pentecostal, no Brasil, o que predominava era o movimento tradicional, o movimento histórico. Então, para os históricos, o que nós fazíamos era coisa do cão, do capeta. Eram os anticristos manifestos. E aí, muitos que criticavam das línguas estranhas, por exemplo, dos irmãos que rodam, do helicóptero, da moto, da voadora, hoje estão no mesmo caminho conosco. Por quê? Porque Gamaliel respondeu isso para nós. Se tem alguém falando em nome de Jesus, deixa quieto. Deixa quieto.
Porque você não sabe. Se é de Deus, permanece. Se não é de Deus, o próprio Deus se encarrega de fazer parar. Então é assim. E nós, então, precisamos só ter isso em mente para que a gente não se coloque numa posição de juízes. Tá certo? Eu vejo muita gente criticando outras igrejas, outras denominações. Porque pastor, isso aí não é possível, isso é heresia, isso é coisa do anticristo, isso é uma seita. E quem é que colocou a mim ou a você como juiz para determinar isso? Não é? Nós não temos essa Bíblia. O que nós devemos fazer é o seguinte, é pegar a Bíblia e tentar andar o mais correto possível dentro da palavra de Deus. E eles, pastor, o que a gente faz? A gente deixa Deus tratar. Se é pecado, se tem um pecado exposto, claro, evidente, que contraria a palavra, aí a gente confronta o pecado. Amém? Mas se é divergência de interpretação, se é uma forma diferente de enxergar a Bíblia, se é uma maneira diferente de cultuar, deixa quieto. Amém? Já que eu comecei, vou terminar só para a gente entrar na palavra. Hoje em dia o pessoal está muito preocupado com essa coisa do preto, né? Pastor, porque o maligno, o capeta, o diabo está tomando a igreja do Senhor, agora é tudo preto, pastor. Eu confesso para os irmãos que eu sou da luz. Eu digo isso sempre para todos os irmãos, eu sou da luz. Eu gosto da luz. E assim, eu aprendi desde cedo que as trevas, elas é outro esquema. Mas isso não tem nada a ver com uma igreja que pinta as suas paredes de preto, amém, amado? Eu só não gosto do ambiente preto. Eu, Carlos Pedro, não gosto. Assim como tem um monte de irmãos aqui também que não gostam. Mas isso não tem nada a ver com ser ou não ser de Deus. Então, assim, para de se preocupar com esse tipo de bobagem. Amém, amados? A gente tem outras coisas melhores para nos preocuparmos, ok? Se a igreja quer pintar o teto, o chão, a parede de preto, deixa os irmãos pintarem lá. Amém? Às vezes os irmãos chegam aqui, quarta-feira, está tudo escuro aqui. Pastor, as trevas estão tomando conta da igreja. Que Deus nos guarde, não. Nossa juventude é tudo crente, salvo, lavado no sangue de Jesus. Amém? Mas às vezes eles gostam de cultuar com a luz mais baixa, com uma luz diferente, com uma iluminação diferente. Ok, também não tem nada contra. Amém? Desde que acenda na hora de eu estar aqui, de pregar, está tudo certo para mim. Amém? Eu só estou falando isso porque aqui a gente está diante de um grupo que está começando. Atos 2 revela uma igreja que está iniciando. E essa igreja, ela começa debaixo de um movimento no dia de Pentecostes, que é uma outra coisa também que a gente tem que entender o que é o Pentecostes. Pentecostes é uma festa. Tá certo? Não é o nome de uma igreja, não é um movimento espiritual. Pentecostes é uma festa judaica. E aconteceu que, no dia daquela festa, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E o Espírito Santo se manifestou na igreja naquele dia como uma promessa feita pelo Senhor Jesus. E ainda antes de entrar na pregação, vamos mais um esclarecimento. Irmãos, o Espírito Santo já desceu sobre a igreja. Amém, amados? Amém. Então, o Espírito Santo, ele não vai descer de novo sobre a igreja. Ele já está conosco. Ele foi derramado em substituição, ele veio em substituição à presença do Senhor Jesus. E desde que ele assumiu o controle da igreja, naquele dia em Atos 2, ele está conosco. E não saiu mais do meio da igreja e nem de dentro de nós. Amém, amados? Só estou falando isso porque às vezes eu tenho uma dificuldade de cantar algumas canções que a gente canta. Vem Espírito Santo, desce Espírito Santo, vem sobre nós. Não, ele já veio. Ele já está comigo, ele não precisa vir de novo, ele já habita no meio de nós, ele é quem conduz a igreja, ele é quem está conosco todos os dias. Amém, amados? Ok, a gente não vai conseguir parar de cantar essas músicas, porque são muitas, de volta e meia você vai ouvir alguém cantando de novo, vem Espírito, desce sobre nós, enfim. Mas nós sabemos que o Espírito Santo já está no meio da igreja, ele desceu em Atos 2, nesse dia, e desde então é ele quem
comanda a igreja na face da terra. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem governa a igreja, é Ele quem dirige a igreja e é Ele quem vai devolver a igreja, que é a noiva, para o noivo Jesus. Então o Espírito Santo, Ele está cuidando de nós enquanto igreja na face da terra. Ele está tratando, amadurecendo, cuidando, incentivando, aprimorando a igreja para daqui a pouco, quando a trombeta soar, porque nós sabemos que a trombeta vai soar e que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai apresentar a noiva ao Cordeiro e vai devolver aquilo que Ele está cuidando até hoje. Então nós temos conosco, enquanto igreja, a presença poderosa do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Quando acontece isso, imediatamente as pessoas são alvoroçadas e elas percebem o que está acontecendo. Pedro, então, logo depois da descida do Espírito Santo, ele é tomado por uma autoridade sobrenatural. E ele então prega uma pregação. E naquela pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. É uma pregação exponencial. Se você pensar nas circunstâncias, tem 120 pessoas ali. De repente eles saem do cenáculo. Pedro consegue juntar uma multidão. E dessa multidão, quase 3.000 pessoas já se agregam à igreja. Então essa igreja, que começa com mais ou menos 120, já aqui tem mais de 3.000 pessoas convivendo e congregando. E é dessa igreja que nós estamos falando. E quando nós chegamos no versículo 42, que é depois da pregação de Pedro, porque as pessoas que estão ouvindo Pedro, elas, quando Pedro termina o discurso, elas perguntam, vem cá, o que nós vamos fazer então? Ouvindo, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer agora, depois de ouvirmos? Depois de recebermos essa pregação, o que faremos? Então Pedro diz para eles, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles ali já receberam a salvação e foram agregados à igreja. Essa igreja, então, ela começa ali em Jerusalém, começa ali nos arredores da cidade, um movimento tremendo que revoluciona a cidade inteira. É um alvoroço que está acontecendo. Você imagina, de repente, tem um grupo de mais de 3.000 pessoas alvoroçados por uma mensagem nova, por uma novidade, por um evangelho, por algo que está tomando aqueles becos, ruas, vielas, por algo que está tomando as casas, as famílias. Há um movimento gigante acontecendo, que é o avivamento, é parte do avivamento que Joel profetizou no capítulo 2, versículos 27 e 28 em diante. Joel fala sobre isso. Vamos ler Joel rapidinho, 2:28 de Joel, coloca pra gente, só pra gente ler, pra gente ter essa comparação. Olha o que Joel diz, e acontecerá depois que, lê comigo, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Continua, e ele diz, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Continua, 30, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso começa a acontecer aqui, nesse momento da igreja. Os sinais começam a acontecer, coisas extraordinárias começam a acontecer, e há um movimento gigante acontecendo em Jerusalém. E no versículo 47, e essa palavra me chamou a atenção, porque o texto diz para nós que enquanto isso, e aí eu que nunca fui melhor aluno em português ou em gramática, tive que consultar o doutor Google para saber. E aí, esse enquanto aqui é uma conjunção subordinativa. Gostaram dessa? Essa foi diferente. É algo que expressa uma condição de uma ação pela outra.
E eu achei isso muito interessante no texto, é por isso que eu li nessa versão, para que a gente tenha essa informação. Enquanto isso, é mais ou menos assim, parece até aquelas cenas de filme, que antigamente tinha muito isso, né? Vinha passando uma cena, aí parava, enquanto isso, aí mostrava uma outra cena. É uma cena que está acontecendo quase que simultaneamente à outra, e uma está subordinada à outra. Enquanto você faz isso, a outra pessoa faz aquilo. Enquanto acontece isso aqui, acontece outra coisa ali. Eu me lembro muito daquela cena de Mardoqueu e de Amã, lá no livro de Esther. Enquanto Amã está se preparando para matar o Mardoqueu, Deus está tratando com o rei para que o rei possa salvar o Mardoqueu. Enquanto isso, acontecem duas coisas simultâneas, mas que elas estão correlacionadas. E é o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Enquanto isso o quê? Enquanto isso, é o que a igreja está fazendo. Enquanto isso, Deus está fazendo. Então, tem dois agentes aqui trabalhando simultaneamente. A igreja está trabalhando e Deus também está trabalhando. Enquanto a igreja está fazendo a sua parte, Deus está trabalhando em outra esfera. Deus está trabalhando em outro nível. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos aprender isso nas nossas vidas. Antes de aplicarmos a igreja, eu preciso saber que enquanto Deus está também agindo. Enquanto eu estou fazendo isso, aquilo, outro, Deus está agindo dessa ou daquela forma. Uma coisa depende da outra. Muitas vezes eu peço que Deus trabalhe, eu oro para que Deus trabalhe, eu suplico para que Deus trabalhe, mas o texto me diz que Deus trabalha enquanto eu faço o que tenho que fazer. Então, para que Deus faça a parte dele, eu preciso fazer a minha parte. Enquanto eu ajo aqui, Deus age ali. Enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Nós trabalhamos em cooperação com o Senhor. E há um texto em Atos também, capítulos 5, 6, 7, 8, quando o escritor Lucas diz o seguinte: e enquanto eles trabalhavam, enquanto eles pregavam, enquanto eles faziam e anunciavam a mensagem, o Espírito Santo cooperava com eles, ou seja, trabalhava simultaneamente enquanto eles faziam o que tinham que fazer. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estar atento ao que você deve fazer. Sempre, sempre Deus vai fazer se você fizer a sua parte. A minha parte, como eu já disse aqui há umas semanas atrás, pode ser, no caso, por exemplo, aquele caso de Josafá, pode ser que a nossa parte seja apenas ir para uma guerra. Ir para a guerra e não lutar. Porque tem casos que são bem diferentes. Tem situações que nós vamos para a guerra e não vamos lutar. É o caso de Josafá. Mas enquanto isso, Deus luta por nós. Tem situações que a gente vai para a guerra e vai lutar. E enquanto isso, Deus batalha conosco. Tem situações que nós não vamos fazer nada. Nós só vamos ficar paradinhos onde estamos, porque essa é a ordem de Deus. E aí, enquanto nós ficamos paradinhos na obediência, sem responder nada, sem falar nada, sem fazer nada, só obedecendo ao Senhor, enquanto isso, Deus está trabalhando em nosso favor. Tem situações que nós vamos agir na oração, e nós vamos guerrear na oração. E aí, enquanto nós oramos, enquanto nós guerreamos na oração, Deus está trabalhando. Em cada situação, tem um comportamento nosso e um de Deus. Amém? Então diga assim comigo: para Deus fazer a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Enquanto isso, há 3 momentos aqui nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles é o que a igreja está fazendo. Isso me chamou muita atenção. 3 atitudes que a igreja está vivendo. E eu oro para que nós, enquanto igreja, vivamos isso. Número 1,
a igreja está vivendo um mover profético na palavra de Deus. A igreja está perseverando, está se dedicando, está intensivamente mergulhada na doutrina dos apóstolos. Está mergulhada no conhecimento da palavra de Deus. E a primeira atitude que a igreja toma é o conhecimento da palavra. Não há como uma igreja se fortalecer, não há como uma igreja se firmar, crescer, sem a manifestação clara da palavra de Deus. Nós precisamos mergulharmos e conhecermos a palavra do Senhor. Nós precisamos discutirmos, precisamos conversar, precisamos caminhar, precisamos falar sobre a palavra de Deus. E essa igreja que está iniciando em Atos dos Apóstolos é uma igreja preocupada com o que a palavra de Deus diz. É uma igreja preocupada com o que a palavra do Senhor está explicando. É uma igreja preocupada em conhecer a palavra de Deus, em conhecer aquilo que Deus está falando. Se nós não abrirmos a palavra, se nós não lermos a palavra, se nós não tivermos convivência e aprendizado na palavra, nós não conseguiremos mover o Senhor na nossa direção, porque Deus se move por sua palavra, e nós só podemos orar e pedir que a palavra de Deus seja cumprida se nós conhecermos a sua palavra. Nós precisamos saber o que Deus deseja de nós, o que Deus espera de nós, o que Deus está falando para nós. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então essa igreja é uma igreja que está mergulhada na palavra de Deus. Eles perseveravam, eles insistiam na doutrina dos apóstolos. Vivemos um tempo que também o apóstolo Paulo viveu, onde muitos ensinamentos surgem. E às vezes a gente tem essa coisa, o tempo que nós estamos vivendo é difícil, mas só que o sábio já explicou isso para nós. Não tem nada de novo na face da terra. Nada, nada. Tudo que já foi. Tudo que acontece hoje já aconteceu antes. As coisas são cíclicas, elas se repetem. Então não tem nada de novo sobre a face da terra. Esses ensinamentos que divergem da palavra, eles sempre aconteceram, eles sempre existiram, e eles sempre vão existir no meio da igreja. Então nós vivemos assim momentos em que escutamos muitas coisas, e hoje tem muitas modinhas, né, para a igreja. Hoje a gente tem a coisa das terminologias do evangelho coach, onde as pessoas querem ensinar para as pessoas, dentro da autoajuda, dentro das técnicas de convivência, das técnicas de posicionamento, de interação, para que as coisas deem certo, como falar atenciosamente, como prender a atenção do público, como se dirigir a determinadas pessoas, como ter sucesso na pregação da palavra. E eu fico olhando para tudo isso e lembrando, meu irmão, minha irmã, de que para Deus só existe uma estratégia para que a palavra do Senhor seja eficaz, só existe uma estratégia para que a palavra do Senhor seja produtiva. Não é o português que eu uso, com todo respeito, não é a linguagem, não é a neurolinguística que eu vou usar, não são os artifícios que eu aprendo, não é a forma como eu preparo o meu sermão, mas o que vai fazer com que a palavra do Senhor seja eficaz é a ação poderosa do Espírito Santo agindo através de nós. Então, se nós queremos ter a ação do Espírito de Deus, nós devemos conhecer a palavra do Senhor e pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele revele a sua palavra no meio da igreja. Então nós não precisamos de muitas novidades, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos de muitas técnicas, nós não precisamos, e eu gosto de tudo isso, amém, amados? É só para ficar registrado, eu não sou de forma nenhuma contra nós estudarmos e aprendermos, melhorarmos a nossa forma de comunicar, mas não é isso que vai trazer sucesso
para a igreja do Senhor. O que faz a igreja crescer é a presença do Espírito Santo. Porque um planta, o outro rega, mas quem faz esse negócio crescer é o Senhor. Você pode pregar maravilhosamente, mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer? Pregar a palavra. E para pregar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Segunda coisa que essa igreja faz é que é uma igreja que se move na comunhão. É uma igreja que interage na comunhão, no partir do pão. É uma igreja que vive conjuntamente. É uma igreja que vive direcionada. E aqui nós precisamos entender o significado de comunhão. Porque eu vejo muita gente reclamando, né, da igreja, principalmente aqueles que chegam ou que saem, principalmente os que saem. Reclamando dos grupos que a gente tem na igreja. Irmãos, às vezes eu me torno muito repetitivo falando disso. Porque lá na igreja, pastor, tem uns grupinhos, tem umas panelinhas, e tem uma galera, lá, e é um grupo aqui, um grupo ali. Irmãos, isso é a coisa mais comum que existe. Nós somos uma comunidade. O que mais tem aqui são grupos. Você está sentado num grupinho aí. Eu estou mentindo? Você está sentado num grupo de afinidade. Se eu pedir para o irmão sair daqui hoje e sentar lá na outra ponta, ele vai brigar comigo, vai ficar triste. Porque ele está acostumado com o grupinho dele aí. É um grupinho social, é um grupinho de afinidade. Nós temos vários grupos no meio da igreja. Pastor, porque esse pessoal do louvor aí é um pessoal muito sectário. É um pessoal que só eles ali. Mas é claro, tu entende música, amados. Então, tu vai se meter no meio dos músicos para quê? A linguagem deles é outra. Pastor, aquelas irmãs do círculo de oração são tudo soberba. Elas só ficam lá juntinhas. Irmão, tu entende o que de oração, de visão, de profecia, de revelação? Tu entende do manto, do mistério? Tu tá ligado nisso? Tu tá no fio, tu tá na ligação? Se tu não tá, para fazer o que no meio desse povo? Tu não entende a linguagem, tu não sabe do que eles estão falando, tu não consegue conviver. Então, nós temos diversos grupos aqui na igreja que eles estão convivendo, porque são grupos, nós somos uma comunidade. E nós temos diversos grupos menores na igreja, mas nenhum desses grupos ele é fechado a ponto de não permitir que alguém participe deles, desde que você se enquadre, desde que você se aproxime. Mas isso não tem nada a ver com o que Paulo e com o que a palavra do Senhor diz sobre ter comunhão. Nada a ver. Nós podemos ter diferenças, nós podemos ser diferentes, nós podemos falar de maneira diferente, nós podemos ter algumas distâncias entre nós, podemos ter pensamentos contrários. Ninguém é obrigado a concordar 100% com o que o outro fala. Ninguém é obrigado a andar literalmente igual ao outro. Ninguém é obrigado a fechar totalmente com fulano ou com ciclano. Mas nós precisamos entender uma coisa: nós somos a igreja do Senhor Jesus. E as nossas diferenças não são maiores do que as nossas similaridades. O que nos separa jamais será maior do que aquilo que nos une, porque o que nos une é a palavra e o nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu quisesse um grupo econômico, um grupo financeiro, que todo mundo tivesse a mesma classe, eu ia para tem vários grupos aí que são assim. As pessoas se reúnem por causa da afinidade financeira. Outros se reúnem por causa da afinidade musical. Eu iria para um grupo desses, mas eu vim para a igreja, sabe por quê? Porque aqui não tem grego, não tem citra, não tem judeu, não tem não judeu. Aqui não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e Ele comprou com o seu próprio sangue um povo separado para si de todos os povos, línguas, raças e nações, e transformou todo mundo no único povo. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus. E aqui é o único lugar em que todo mundo chama o outro de irmão. Já viu isso? Já viu isso? Todo mundo aqui é irmão.
porque nós somos irmãos. E não importa quanto você tem de dinheiro, quanto você tem de diplomas na parede, quanto você tem de conhecimento, não importa, nós somos todos iguais diante do Senhor. E nós vivemos nessa comunhão no Senhor Jesus. Essa igreja, ela vive em comunhão. Pensa que essa igreja está reunindo gente que é judeu convertido e gente que é grego, gente que é gentio, gente que veio de tudo que é lugar e que agora converge na mesma reunião e na mesma fé. Gente que, uma igreja que é capaz de reunir o centurião romano com o soldado, ou com o judeu que é obrigado a obedecer ao centurião. Ela junta os senhores com os servos. Ela junta todo mundo no mesmo ambiente, porque aqui nós somos todos iguais. Então a comunhão é algo que predomina e que faz com que a igreja seja a igreja do Senhor Jesus. A terceira coisa que essa igreja faz é a rotina de oração. Essa igreja é uma igreja que tem comunhão com o Senhor. É uma igreja que tem a prática da oração e da fala, da convivência com Deus, o Senhor. É uma igreja que tem o hábito de orar, o hábito de falar com Deus, o hábito de se comunicar com Deus, o hábito de se expressar na presença de Deus. Essa igreja tem um canal aberto de comunicação com o Senhor. E talvez você que faça parte da igreja ache que isso é uma coisa comum, mas tem muita gente ali do lado de fora que não se sente habilitado, não se sente autorizado para chegar diante de Deus. E é por essa razão que muitas vezes você passa na rua e alguém fala assim para você, ó, irmão, faz um favor para mim, você leva esse nome, coloca lá na oração da igreja. E aí a gente poderia perguntar, mas por que você não ora? É porque ele não acredita que a oração dele pode ser ouvida pelo Senhor. Então ele pede a quem tem intimidade com Deus, a quem tem convivência, a quem tem habilitação para orar. Ele sabe que a igreja do Senhor tem um canal aberto com o Pai para pedir e o Pai responder, porque Jesus autorizou a igreja dizendo: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu vos darei, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então a igreja tem o poder de orar e de ser respondida pelo Senhor. Então essa igreja, ela vive na palavra, ela vive na comunhão e ela vive na oração. Nós não podemos imaginar uma igreja que não viva esses preceitos. Nós seremos qualquer outra coisa, menos igreja. Para sermos igreja, tem que ter palavra, tem que ter vida em comum, tem que ter oração. Nós precisamos ter uma rotina de oração. Se nós vivermos isso, aí as coisas começam a acontecer diferente. As coisas começam a mudar no meio do povo. E foi o que aconteceu. Quais são as consequências que acontecem no meio do povo por causa desse estilo de vida que eles levam? Número 1, milagres começam a acontecer. Isso é maravilhoso. Por causa dessa rotina, por causa desse modus vivendi, por causa dessa forma como a igreja se porta, por causa dessas atitudes da igreja, diz a palavra do Senhor, que milagres e maravilhas começam a acontecer no meio do povo. E eu louvo a Deus, porque se é um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Há muitas pessoas que não entendem o que acontece no meio da igreja, mas Paulo explica que o evangelho que nós pregamos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e muito mais do que isso, para manifestar a glória do Senhor no meio do povo. Então, quando a igreja está reunida, quando a igreja está operando, milagres começam a acontecer. E a minha petição a Deus, a minha oração ao Senhor, é que o ambiente seja mudado, que a atmosfera seja mudada e comece a acontecer entre nós milagres e maravilhas
maravilhas sobrenaturais, porque o Senhor Jesus já autorizou a igreja a fazer isso. Pastor, por que não acontecem mais milagres? Ou porque não tem necessitado, ou porque nós não exercemos a nossa fé. Mas no momento, ou na medida em que nós começamos a exercitar a fé, na medida em que nós começarmos a viver a fé, milagres e maravilhas vão acontecendo cada vez mais, porque o Espírito Santo, ele se encarrega de operar sobrenaturalmente no meio da igreja. Então essa igreja começa a mover milagres sobrenaturais. E aí você vê coisas como Pedro passando e a sombra dele curar as pessoas. Pedro vai entrar na igreja com João e ele para e cura alguém que está na porta da igreja. Você vê pessoas sendo ressuscitadas, você vê pessoas sendo curadas milagrosamente, porque foi Jesus quem disse: vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores do que essas que eu faço. Então a igreja, quando ela começa a agir dentro daquilo que é o modelo para a igreja, os milagres e as maravilhas começam a acontecer. Por que acontecem milagres? Porque a fé está operando e porque a igreja começa a agir em ousadia diante do Senhor. Quanto mais ousados nós formos espiritualmente, mais milagres, mais maravilhas vão acontecer no meio da igreja. Por conta disso, acontece um outro fenômeno. O temor começa a tomar conta da igreja. O temor começa a se assenhorar da igreja. Quando é que uma igreja perde o temor? Quando não há manifestação do sobrenatural. Quem aqui já ficou com medo? Não, você não vai levantar a mão, então não adianta. Tem gente aqui que já ficou com medo de ir no círculo de oração, porque cometeu um deslize naquela semana e tinha medo de chegar lá e de o vaso entregar já na entrada para você se consertar, porque você deu mole durante a semana. Está cheio de gente aqui que se lembra desse tempo. Isso não mudou, amados. Pedro estava pregando na igreja. Um rapaz chamado Ananias, lembra dele? Vendeu uma propriedade e veio para a igreja para entregar o dinheiro. Um erro fatal, porque Ananias vendeu um terreno que era dele, podia ficar com dinheiro para ele, ou podia entregar uma parte, ou podia entregar nada, podia entregar tudo, fazer o que ele quisesse. Mas ele achou de fazer diferente. Ele achou de mentir para o apóstolo. E quando ele chega na igreja, enquanto ele está falando, o Espírito Santo revela para o apóstolo que ele está mentindo. E aí Pedro diz para ele: Ananias, é verdade que você vendeu por esse preço? É, isso aí mesmo, é verdade. Porque você mentiu. Aí estão os homens que vão te levar. O Ananias cai morto na hora. E aí alguém diz assim: pastor, mas acontece mais isso na igreja? Não. Acontece. Acontece. É que Deus é tão misericordioso, que Ele não está matando mais no altar para não aterrorizar muito as pessoas. Mas Ele continua matando. Ok? Então você precisa entender que o Senhor continua o mesmo. E se Ele tiver que matar alguém porque mentiu para Ele, ou porque afrontou a santidade dele, Ele continua matando do mesmo jeito. Amém, amados? Deus não mudou. O mesmo Deus que é amor, Ele continua fogo consumidor. Então, às vezes, as pessoas estão aprontando todas e achando que Deus agora está meio cegueta, Deus está light agora, não está vendo mais nada, Deus não está nem aí, mas o que está acontecendo? Você está muito enganado. Ele continua o mesmo Deus. E Ele continua de olho em você. Ah, então por que fulano apronta, e não acontece nada? É por causa da misericórdia do Senhor, da bondade, a longanimidade de Deus. Você já ouviu o significado de longanimidade? É alguém que é longo. Deus vai até a última instância com você. Deus vai até o limite do limite para tentar salvar a tua alma. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Até a longanimidade de Deus, ela tem um limite. E Deus vai te suportando até o caldo entornar. E eu tenho para você uma notícia: não deixe
que o caldo entorne na presença do Senhor. Porque na hora que entornar, ele age, ele interfere, e ele não terá o culpado como inocente. Então, meu amado, o temor é algo que deve existir na igreja diante da ação sobrenatural do Senhor. Não confunda a bondade e a misericórdia de Deus com um Deus que mudou de opinião, um Deus que está aliviando todo mundo, porque Ele não está, Ele não tem prazer no pecado, Ele não admite o pecado, Ele ama você, mas Ele odeia o teu pecado, Ele ama a tua alma, mas Ele odeia as nossas más atitudes, e Ele não está satisfeito com aquilo que fazemos contra a santidade dEle. Então, é preciso que haja um banho, que haja um batismo de temor na igreja, um batismo de temor nas pessoas, e isso acontece na medida que a igreja mergulha na palavra, na oração, na comunhão, quando o sobrenatural de Deus começa a acontecer na igreja, quando as coisas começam a acontecer, o temor começa a aumentar no meio da igreja. Uma outra coisa que acontece no meio da igreja é que há uma unção de generosidade, de liberalidade e de alegria no meio da igreja. Essa igreja é tomada por uma liberalidade que provém do Espírito Santo. E o que é a liberalidade? É o ato, a ação de abrir mão de um pouco do que você tem em favor do necessitado, em favor daquele que precisa. Então nós nos tornamos pessoas mais generosas, mais liberais, pessoas mais alegres por conta da ação do Espírito Santo. Irmãos, não dá para imaginar uma igreja que se reúne num domingo como esse, em que você entre triste e saia da mesma forma. Não, porque a palavra do Senhor diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então esse é um lugar para a alegria se manifestar, esse é um lugar para você viver feliz, é um lugar para você estar contente, é um lugar para você perceber e viver debaixo da alegria do Senhor. Sim, é possível que você entre aqui triste, entristecido por alguma razão, por alguma situação, mas quando você entra aqui, que o Espírito Santo começa a trabalhar na comunidade, que os louvores começam a ser entoados, que a palavra começa a agir, você começa a receber renovo, alegria na alma, no espírito, e você é renovado para continuar mais uma semana. Então você precisa receber esse mover. A igreja do Senhor, ela é tomada por um mover de generosidade, de liberalidade e de alegria. Alegria. E eu já aprendi que a alegria não é uma emoção. A alegria não é uma reação. A alegria é um sentimento. Ela é provocada. A alegria, ela é construída. A alegria, ela é forjada por nós. Então, quem decide se vai ser alegre ou triste é você. Então, eu decidi que serei uma pessoa alegre. O que eu faço com a minha tristeza, pastor? Eu pego a minha tristeza, coloco diante da palavra do Senhor, coloco debaixo da oração, e eu decido que vou me alegrar, mesmo quando as circunstâncias nos mostram que nós devemos estar entristecidos ou abatidos. Nós vamos nos alegrar apesar de. Amém, amados? Incentiva esse irmão que está do teu lado aí. Você pode ficar melhor hoje. Você pode ficar mais alegre. Você pode receber a unção da alegria. Porque quando nós nos reunimos aqui, o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. O Espírito Santo manifesta a sua graça no meio da igreja. E a alegria do Espírito Santo, ela invade os nossos corações. Enquanto a igreja faz isso, Deus, através do Espírito Santo, vai fazendo crescer essa igreja. Pastor, qual é a estratégia que nós precisamos ter para ganhar pessoas para Jesus? Para ganharmos a nossa comunidade para Jesus? O que nós vamos fazer? Qual é a estratégia que nós vamos usar? Sabe qual é a estratégia, irmãos? É palavra de Deus, é oração e comunhão. É sermos felizes e sermos saudáveis. Porque tudo que é saudável
cresce. A igreja só precisa ser saudável. À medida que você é saudável, você cresce. À medida que nós, como igreja, formos saudáveis, cresceremos para a glória do Senhor. Quando nós vivemos uma vida saudável enquanto comunidade, nós vamos chamando a atenção, a simpatia dos que estão de fora. E as pessoas começam a olhar lá de fora. Tem gente que passa ali, amados, há 10 anos para lá e para cá, e nunca entrou nessa igreja, nunca se sentiu atraída, ou nunca conseguiu entrar. É possível que tenha alguém aqui que viveu anos passando para lá e para cá, e não sentia ou não conseguia entrar por essas portas até o dia que foi atraída ou atraído pelo amor de Deus, e hoje estão aqui para a glória do nome do Senhor. Então nós fazemos o nosso evangelismo, a gente anota o nome das pessoas, a gente ora pelas pessoas, mas tem gente que só passa lá fora, dá um nome e vai embora, e volta, e volta, e volta, enquanto o Senhor, através do seu amor, é plantado e vivido na igreja, não atrair essas pessoas, elas não virão. Mas eu creio que o Senhor, através da comunhão, da oração, da palavra, da vida em comum, vai gerar em nós uma alegria e uma vivência tal que a nossa alegria vai contagiar as pessoas e elas serão atraídas pelo amor e pela manifestação do sobrenatural. Essa é a igreja que nós vemos em Atos, capítulo 2, 42 até o 47. Essa é a igreja que, enquanto eles viviam dessa forma, Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. O que nós precisamos? Ser igreja. Fique de pé.